pessoal, este aqui é o quinto vídeo da série de reprodução assistida e quem acompanhou os vídeos anteriores sabe que a gente estava falando a respeito das causas de infertilidade e como pesquisar essas causas. Hoje, nesse vídeo, a gente vai falar especificamente sobre o fator ovulatório. É muito importante porque no dia a dia do consultório, muitas vezes a mulher sempre chega achando que o problema está com ela, né? Que ela não ovula direito, que a causa do seu problema é a ovulação. Normalmente a paciente que menstrua direitinho, menstrua todo mês, mais ou menos na mesma época, essa paciente dificilmente tem problema ovulatório. Então logo de cara a gente já sabe se realmente o problema pode ser com ela ou se na verdade esse pode ser um problema do seu parceiro ou outros, como a gente falou nos vídeos anteriores. Mas como a gente vai fazer essa pesquisa? Como a gente sabe se o sistema hormonal dela está íntegro e fazendo com que ela ovule adequadamente? Ou muitas vezes ela não é uma anovuladora, quer dizer, não ovula. Às vezes ela não ovula na época certa ou ovula cada época num momento, e daí a gente vai chamar de disovulia, quando também, apesar de ovular, ela não produz os hormônios adequadamente para que todo o sistema se torne íntegro, porque ele é bem imbricado, um sistema complexo onde o endométrio precisa estar bem naquele momento para receber o embrião também. Então, essa paciente ela vai ser pesquisada de formas diferentes de acordo com o tempo que ela está tentando engravidar. Porque muitas vezes chega uma paciente de 20 anos no consultório tentando engravidar 3 meses e já fica preocupada. Ah, doutor, não estou conseguindo, preciso fazer alguma coisa. E daí, nesse caso extremo, a gente também não vai fazer todas as pesquisas porque clinicamente não tem indicação e muitas vezes você acaba se tornando muito invasivo. Em medicina, a gente tem que procurar, na maioria das vezes, ser o menos invasivo possível para resolver o problema da paciente, tanto em cirurgia como na clínica. Então, a princípio, nós precisamos ter uma noção do seu sistema básico hormonal. E o que a gente faz? A gente pede os exames iniciais, né? São os exames de hormônio para saber como está o ciclo dela. A gente pede o FSH, né? Que é um hormônio que estimula a ovulação. Nós pedimos o TSH, que é o hormônio da tireoide, e a tireoide é um hormônio que influencia nos outros hormônios. Então, se ela tem um hipotireoidismo, nós já podemos ficar aí entendendo que talvez ela tenha um problema de ovulação por conta disso, né? Tem outras características, está engordando, está sonolenta, muito quietona, e vai ver, ela realmente com um hipotireoidismo e acaba isso desestimulando a sua ovulação. Outro hormônio muito importante é a prolactina. A prolactina, ele é um hormônio produzido por uma glândula para estimular a produção do leite no momento adequado do parto. Tem outras funções também, mas depois do parto, ela cresce bastante, sobe bastante, porque ela é importante na produção do leite. Quando ela sobe, ela desestimula a produção de outros hormônios que vão gerar ovulação. Então, níveis altos de prolactina, e isso não é incomum, até é muito comum, podem causar irregularidade menstrual, o paciente ficar sem menstruar muitas vezes, ou no mínimo não ovular e ter menstruações irregulares. Então, esse é outro hormônio importante. Aí nós temos outros hormônios, que são os hormônios antitireoidianos, etc., que podem até ser solicitados nessa investigação básica. Mas essa paciente já é mais velha, essa paciente já tem mais idade e essa paciente precisa de uma avaliação mais intensa, mais aprofundada, digamos assim, mesmo do ponto de vista hormonal. Nós estamos falando de dificuldade de ovulação. Aí nós temos outros exames a serem realizados, que são os exames de reserva ovariana. Um dos exames de reserva ovariana é basicamente aquele que eu falei anteriormente, que é o FSH. Pacientes que têm ovários policísticos, elas podem ter um nível de uma relação desse hormônio alterada e elas acabam não ovulando porque elas têm esse quadro da síndrome dos ovários micropolicísticos. A gente vai falar sobre isso especificamente mais para frente. Mas daí nós pedimos os exames de reserva ovariana. Quais são eles?
é o FSH, esse que a gente falou anteriormente. Se ele estiver muito alto, quer dizer que a reserva ovariana da paciente pode estar baixa, então a gente não pode perder muito tempo, né? Ela pode estar se aproximando aí da menopausa, às vezes uma menopausa até precoce, e a qualidade ovulatória dela já não é boa. Então esse exame é muito importante ser realizado. Depois também tem os outros que acompanham, como o LH e etc. E hoje nós temos um outro hormônio para avaliar a reserva ovariana, que é o hormônio antimileriano. Nós vamos falar sobre o hormônio antimileriano e também como melhor avaliar essa reserva ovariana e aproveitar e ver como que está o ciclo ovulatório da paciente aí no próximo vídeo. Até lá, pessoal!